você está no Estação Educação. Eu sou a professora Isabela Rangel, de Língua Portuguesa, e nós estamos vendo conteúdos do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Na nossa aula de hoje, nós estamos vendo a segunda parte da análise dos efeitos de sentido da apropriação textual. Caso você não tenha assistido essa primeira parte, clique aqui ao lado para que você possa se inteirar de todo o conteúdo e continuar entendendo conosco. Vamos lá? Inicialmente, vamos relembrar o que é a apropriação textual. Todas as vezes que eu uso uma apropriação dentro de um texto, é quando há uma marca de significação de um outro texto dentro daquele que eu estou lendo. Não precisa ser necessariamente um texto por escrito. Pode ser um texto verbal, pode ser uma música, pode ser uma imagem, mas há alguma relação entre esses textos. Para isso nós chamamos de apropriação textual, de forma que na hora que você está lendo, você consiga identificar e fazer alguma espécie de link entre a sua leitura atual e aquele texto que você já conhece previamente. Na nossa aula anterior, nós vimos 3 tipos de apropriação. Nós vimos a alusão, que também é chamada de referência. Nós vimos o hipertexto, que é chamado também de hipermídia. E vimos o pastiche. Então, continuando a falar sobre os tipos de apropriação textual, o que nós vamos ver hoje, o primeiro que nós veremos hoje é a paródia. Muito conhecida, né? A maioria dos alunos, quando nós falamos de paródia, eles já se identificam e já conhecem. E o que é uma paródia? Uma paródia é um tipo de imitação de algo que já existe, geralmente com um tom um pouco humorístico. Quando você faz uma paródia de algo, significa que você vai pegar elementos iguais e vai repeti-los, certo? A paródia, então, é uma espécie de imitação de algo que já existe. Quando você fizer essa leitura, você logo vai conseguir identificar várias partes num texto de um outro original. Para nós vermos isso na prática, nós vamos avaliar 2 fragmentos de texto de 2 poetas da literatura brasileira. Primeiro é uma parte da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e segundo, da Canção do Exílio, também, do Murilo Mendes. Na primeira, vamos ler juntos aí? Acompanhe comigo. No primeiro fragmento da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No segundo fragmento do Murilo Mendes, diz assim: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. É importante nós falarmos, quando nós vamos analisar esses 2 textos, que vários elementos, antes de mais nada, né, apesar de nós termos vários elementos repetidos, e eu queria destacá-los com vocês, que há uma distância muito grande entre esses 2 poetas da literatura. O primeiro, Gonçalves Dias, foi um ícone da literatura do século XIX, numa fase que nós chamamos de romantismo. Uma fase muito idealizada da nossa literatura, muito diferente da fase do Murilo Mendes, que é um poeta da segunda fase do modernismo brasileiro. Uma fase em que a questão do Brasil e tudo que existia aqui precisava ser muito valorizada, a nossa gente precisava ser valorizada. Então, o foco do Murilo Mendes está justamente nisso, nessa valorização daquilo que é da terra, daquilo que é importante, do povo, da gente. Mas nós vamos ver aí no que diz respeito, por que é uma paródia? Porque no primeiro nós temos minha terra tem. É o primeiro verso do poema do Gonçalves Dias. No primeiro verso do Murilo Mendes há uma repetição, como eu disse, uma imitação, dizendo: minha terra tem macieiras da Califórnia. Aqui nós estamos falando de árvores,
mas uma parte do verso ela é quase que toda repetida no segundo poema do Murilo Mendes. Continuando, nós temos a paráfrase. A paráfrase é a reprodução de um texto original utilizando palavras diferentes. Nós vamos notar que ambas vão sempre beber na fonte de um texto original. A diferença entre paródia e paráfrase é que a primeira utiliza elementos textuais do primeiro, ou seja, ela imita elementos presentes no primeiro. Já no segundo, que é a paráfrase, ela não utiliza elementos textuais do primeiro exatamente iguais. Ela pode até escrever uma palavra ou outra, mas não da mesma forma como está escrito na primeira. A paráfrase, via de regra, vai sempre utilizar palavras diferentes da primeira. Voltando à nossa canção do exílio, do Gonçalves Dias, nós vamos ter uma paráfrase feita por Carlos Drummond de Andrade, também poeta modernista, né, assim como Murilo Mendes, só que dessa vez nós vamos perceber a diferença entre uma imitação e a utilização de um texto, mas com palavras diferentes. Então, lembrando lá a canção do exílio do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você acompanha aí comigo na leitura e percebe que já no título, aí ao lado do poema, do fragmento do poema do Carlos Drummond de Andrade, ele já traz um nova antes da canção do exílio. Então diz, nova canção do exílio. Você já percebe a diferença entre o poema do Murilo Mendes, que repete o mesmo título. Na nova canção do exílio do Carlos Drummond de Andrade, ele começa dizendo, ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Então percebe que aqui ele está falando de um lugar que é belo, fantástico, de voltar para este lugar, mas é diferente da forma como o Gonçalves Dias fala no seu texto. Nós vamos perceber que há sim uma relação textual, há uma apropriação textual do texto do Drummond para o Gonçalves Dias, mas não há uma repetição, uma imitação, mas há uma inspiração de um texto no outro. Isso então prova para nós que há uma paráfrase. O próximo tipo é a citação. O que é a citação? É a utilização da fala de alguém dentro de um texto. Por exemplo, você está lendo um texto jornalístico, uma notícia. Dentro daquela notícia, você tem a fala de alguma autoridade local sobre aquele determinado assunto. Então, você vai lá e coloca, segundo fulano de tal, né, que é a fala daquela pessoa, que não é chamado de fulano de tal. Nós comumente falamos isso, né? Então, você tem que colocar entre aspas e atribuir o crédito da fala, ou seja, dizer quem foi que falou. Mas não só nos textos jornalísticos. Digamos que você esteja aí lendo um texto que é um artigo de divulgação científica. Naquele artigo de divulgação científica, você encontrou num livro uma informação sobre aquele assunto. Então você vai lá, cita a informação do livro, coloca entre aspas e coloca a referência, ou seja, da onde que você tirou, para que a informação seja colocada corretamente. O próximo exemplo de apropriação textual, ou seja, o próximo tipo de apropriação é a epígrafe. Não sei se você já ouviu falar dela. A epígrafe é como se fosse uma citação que é feita antes do texto começar. É uma espécie de frase que faz um resumo sobre, ou uma prévia do que vai ser o assunto daquele livro, ou daquela dissertação de mestrado, ou daquela tese de doutorado. A epígrafe sempre vem antes. E ela sempre vai ter algum tipo de referência, algum tipo de ligação com o tema ou o assunto que vai ser abordado naquilo que você vai ler. Aqui nós podemos acompanhar juntos a epígrafe do livro do Graciliano Ramos, que é Alexandre e Outros Heróis.
A epígrafe geralmente ela vem numa folha em branco e só aquela fala ali, aquela parte escrita que vem também entre aspas antes de você ler o texto. Eu costumo pensar que é como se ela fosse um gostinho daquilo que você ainda vai ler. Vamos acompanhar juntos a epígrafe do livro do Graciliano Ramos. Diz assim: as histórias de Alexandre não são originais, pertencem ao folclore do Nordeste e é possível que algumas tenham sido escritas. Ele está dizendo o seguinte, que embora essa obra seja uma obra ficcional, é uma obra que ela pertence, ela tem um pertencimento com o nordestino brasileiro. Ela tem uma ligação com o nordestino brasileiro. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Hoje nós vimos 4 tipos de apropriação textual. A citação, vimos a epígrafe, vimos a paródia e a paráfrase. Caso você não tenha entendido alguma coisa, volte ao início do vídeo ou veja o vídeo anterior, acompanhe os dois juntos, mas não fique com dúvida. Volte quantas vezes forem necessárias. É sempre um prazer ter você por aqui. E eu espero você na nossa próxima aula. Até lá!